pessoal, estamos aqui para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Virocast. É isso aí, estou aqui com a minha parceira maravilhosa de episódios, sempre Viviele Costa. Prazer. Eu, Gabriela Oliveira, e a nossa convidada ilustre, nada mais, nada menos do que Bruna Caires. Olá, boa noite. Muito obrigada pelo convite, meninas. É um prazer estar aqui com vocês hoje. É um prazer poder compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem feito na minha vida e para que nós alcancemos mais vidas para o Senhor. Amém. Glória a Deus. Gente, é isso. Bruna Caires, que é uma filha amada de Jesus. Uma mulher que, nesse tempo de hoje, entendeu o seu lugar e a sua identidade em Cristo. Casada com Jefferson, o amor da sua vida, mãe de 8 filhos. É isso aí, você não ouviu errado. 8 filhos e logo mais vocês vão entender por que 8. Ela é empreendedora, ela é formada e atua também na área de gestão comercial. Então, assim, é uma mulher que carrega um propósito em Cristo e que também sabe o seu lugar nesse momento de hoje que nós vivemos. E uma definição de Bruna Caires, para que vocês já sintam o que vem por aí. Da autodestruição, ela entendeu o resgate de Jesus Cristo e a sua verdadeira missão. Tô certa, Bruna? Isso mesmo, Gabi. Meninas, com 15 anos, eu tinha um desejo muito grande no meu coração de ser a maior prostituta de Montes Claros. E eu fiz esse pedido pro Senhor mesmo. Eu rezei, eu orei, eu clamei para que, já que não tinha nada mais na minha vida, já que o meu destino era ser uma prostituta, então que eu fosse a melhor prostituta, a mais cara de Montes Claros. Mas graças a Deus, não era isso que o Senhor tinha para mim. Hoje eu tenho 32 anos, sou casada com o Jeffinho, sou mãe de 8 filhos e exerço meu ministério desde os 19 anos, quando o Senhor me chamou para esse lugar de obediência. E eu tenho vivido grandes coisas no Senhor. Mas o meu passado, ele traz muito peso. E quando você fala, Gabi, da autodestruição para uma filha amada, eu consigo perceber a misericórdia, o amor e o favor do Senhor. Porque é só por Ele que eu tô aqui hoje. É só pela graça, só pela sua misericórdia que eu tô aqui. E é um prazer. Prazer é todo Prazer nosso. é todo nosso. Bruna, e você iniciou aí falando já dos 15 anos. E até os 15 anos teve uma infância. E eu quero que você nos conte, nos apresente essa infância para que a gente possa chegar até esse momento de 15 anos para esse pedido, para esse desejo. Certo. Eu sou a filha mais nova de um casal que resolveu se separar logo após o meu nascimento. Mas um pouquinho antes disso, a minha mãe, ela decidiu que ela teria só meus 2 irmãos e fez uma laqueadura. Mas não era isso que o Senhor tinha para ela. Eu precisava vir. E assim, em 0,002% de chance de nascer, Você estava lá. eu estava lá. Eu vim. Um milagre. Um verdadeiro milagre mesmo que o Senhor fez. A minha mãe, ela já começou a se perguntar, né? Por que isso? Por que isso está acontecendo comigo? Eu já estou muito debilitada, eu já tenho 2 crianças, esse casamento já está indo de mal a pior e agora mais uma criança. E ela conta que ela falava coisas ruins para mim. Falava que quando eu nascesse, eu não iria mamar. Ela me batia na barriga. E quando eu escutava isso, né, ao longo da minha vida, da minha mãe, eu ficava me perguntando por quê? Por que a minha mãe fez isso comigo? E eu comecei a entender, né, depois de um longo período de um processo de autoconhecimento, o que estava por trás dessas falas da minha mãe. Uma história muito de vida, muito difícil dela e do meu pai. E eles vieram de um casamento muito fracassado. Certo é que quando eu nasci, poucos meses depois, os meus pais se separaram. E o meu pai decidiu que a minha mãe ela não teria condições de ficar comigo e os meus irmãos. Então, meu pai pegou eu e os meus irmãos e levou para a casa de alguns parentes. Como nós éramos 3, né? Naquela época era muito difícil, né? Alguém assumir 3 crianças. Então,
Eu fiquei com uma tia, minha irmã ficou com outra tia e meu irmão com a minha avó, mãe do meu pai. E ali, com essa tia, ela tinha 2 filhos. E esses 2 filhos também eram pequenos. Naquela época, os muros eram menorzinhos, né? Então, assim, todos os vizinhos, um via a casa do outro, era tudo mais fácil. Então, tinha uma vizinha que morava ao lado da casa da minha tia, ela tinha 16 para 17 anos, que ela começou a me ver ali e ela me pedia todos os dias para mim, tia, deixa eu ficar com ela um pouquinho, deixa eu ficar com ela um pouquinho. E nesse deixa eu ficar com ela um pouquinho, o meu pai às vezes chegava e eu estava na casa dessa vizinha. Ela tinha a mãe dela trabalhava o dia todo, então ela passava o dia ali comigo. E foi quando meu pai falou assim, Jane, você não quer cuidar de Bruna pra mim? Você tá cuidando dela tão bem, ela tá tão bem cuidada, eu chego, ela tá tão bem alimentada, tá vestida, tá ficando gordinha, cuida dela pra mim. E enquanto isso, os meus irmãos morando, né, com a minha avó, com outra tia minha, e aí ela falou, eu quero. Certo é que a mãe dela, a mãe de Jane, Dona Helena, que é a minha mãe adotiva, ela teve um sonho 2 anos antes de eu chegar. Ela sonhava com uma criança em um campo verde, vestida com um vestidinho branco. E que essa criança estendia a mão para ela e ela falava assim, esse bebê não é meu, esse bebê não é meu. Mas ela me pegava. E ela tinha outro sonho. Então, o primeiro acolhimento, né, Bruna? Primeiro acolhimento. E ela tinha outro sonho, que tinha uma correnteza muito forte, um bueiro, e que tinha um bebê, e esse bebê estava quase afogando, e ela tirava esse bebê. Quando eu cheguei, ela parou de ter esses sonhos. Ou seja, o Senhor já estava preparando ela 2 anos antes de eu chegar. Então, eu tinha meses, né? Antes de eu estar no ventre da minha mãe, o Senhor já tinha declarado vida sobre a minha vida. Ele já tinha escrito a minha história, né? Salmo 139 vai dizer que o Senhor nos formou de forma assombrosamente maravilhosa. E Ele nos teceu no ventre da nossa mãe. Ou seja, antes de sermos um pedaço ali, né, um embrião, o Senhor já escreveu todos os nossos dias. O Senhor já tinha declarado vida à minha vida. Então, eu morei com a minha mãe adotiva por muitos anos, mas os meus pais, eles tentaram, né, seguir a vida. Então, meu pai se casou, minha mãe também. Mas todas as vezes que eles pegavam a gente, né, para tentar reunir a família, né, meu pai com a minha madrasta, minha mãe com o meu padrasto, eram contextos muito difíceis, né? Meu pai casou com uma mulher que era muito agressiva. Então, eu passei muita coisa difícil na minha infância, a ponto de eu ver meu pai sendo esfaqueado por ela, e isso ter me causado, acho que foi a pior sensação de medo que eu senti na minha vida. E foram 3 ambientes, 3 lares. Eu morava com meu pai, com a sua companheira, morava com a minha mãe, seu companheiro, e o meu lugar de paz, que era a casa da minha mãe e da minha madrinha, que era o meu lar adotivo. Mas aí eu fui embora para Uberlândia. Nesse contexto, né, de ir para outras cidades, eu comecei a passar por abusos na minha infância, por estar em um lugar, um contexto totalmente diferente, em lugares diferentes, em ambientes diferentes. A minha mãe precisava trabalhar. Então, a minha infância ela foi bem difícil. Com 8 anos, eu fui diagnosticada com depressão. E por causa desses contextos, né, da minha infância, e eu me lembro que a minha avó, a mãe do meu pai, me levava no postinho do Sintra, e eu entrava dentro de uma salinha com uma tia, era psicóloga, e eu não falava nada, eu só desenhava. E esses desenhos chocavam essa psicóloga, porque eu não falava, mas eu desenhava coisas boas e coisas ruins. E a partir daqueles desenhos, ela percebeu que eu estava com depressão. Com 11 anos, o meu pai já tinha se separado, né, da minha madrasta e foi para uma cidade chamada Rio Verde, lá em Goiás. E foi quando ele falou, esse é o momento, eu vou juntar os meus 3 filhos, eu tô com condição e eu vou cuidar deles agora. Foi quando ele me pegou na casa da minha mãe adotiva, me levou para lá.
A sua intenção era de forma definitiva mesmo. Mas meu pai precisava trabalhar. Com 3, 4 meses que essa foi a primeira oportunidade, assim, de memória que eu tinha de ficar um tempo a mais com os meus irmãos. Mas não durou muito tempo. Rapidinho, os meus irmãos foram morar com a minha mãe em Mato Grosso do Sul e eu fiquei com meu pai. E foi quando eu tive, assim, o ápice da minha vida. Foi entrando ali o período da adolescência. Já estava com quantos anos, Bruna? 11. 11 anos. 11 anos. Com 11 anos, eu já estava, assim, num período muito difícil. Eu senti um vazio, uma tristeza. Era um período que você precisava de mulher, né? Você estava numa transição de de criança para pré-adolescente, já com depressão. E aí você precisava de uma figura feminina para poder te ajudar a desenhar esse feminino dentro de você. Era isso? Exatamente. E eu não tinha, né? E é tão engraçado, né? É tão engraçado que o meu maior desejo na minha infância era de poder ter mais tempo com o meu pai, né? Eu tinha um amor gigante, ainda tenho, mas eu tinha um amor de criança, assim, que quando meu pai vinha me visitar, eu chorava muito, então... Era uma falta também. Era uma falta, eu senti uma falta do meu pai muito grande, mas quando eu tenho essa oportunidade de morar com meu pai, de estar ali com ele, aquela falta ainda me acompanhava, e eu não conseguia entender. Meu pai trabalhava, né, ele precisava trabalhar, ele, assim, me nutriu de tudo, absolutamente tudo, não me faltava nada. Não me faltava carinho, não me faltava amor, não faltava presença de pai, mas ele precisava trabalhar. E nessa ideia de ele ir trabalhar, eu comecei, né, eu estudava, e aí eu comecei ter amizade com meninas mais velhas. E essas meninas, elas eram, né, como nós chamamos hoje as meninas do job, elas tinham entre 16, 15 anos, e de repente eu estava ali num contexto onde eu era a única. Nessa fase você ainda tinha 11? Ou já tinha passado? Isso, 11, 12 anos. Isso, 11, 12 anos. E nessa fase eu já estava ali, né, num ambiente onde todas eram do job e eu não. Então eu comecei a ser a chacota, sabe? E mais uma vez, aquela sensação de não pertencer. Exatamente. E eu precisava encaixar. Eu precisava me encaixar de qualquer forma. Então, eu tinha um desejo muito grande, né? Futuramente eu venho descobrir que eu tenho um transtorno de personalidade borderline, mas nesse contexto eu só queria pertencer, né? Eu não sabia de nada. E se para pertencer eu precisava também me tornar uma prostituta, por que não? Foi quando eu comecei a me prostituir e eu engravidei, nesse contexto do meu filho mais velho, Francisco. E foi um contexto onde eu não sabia quem era o pai dele. E aí eu comecei a esconder do meu pai, né? Eu falei, cara, eu tô grávida e eu não posso contar pro meu pai. E tinha uma coisa dentro de mim, e elas começaram a falar, não, é muito fácil, a gente vai ali, toma alguma coisa, toda vez acontece isso com a gente. E aí eu tive alguma dessas tentativas, né, de tomar uns chá, uns negócios, e eu sempre vomitava, eu sempre expelia aquilo. E meu coração teve uma hora que fechou, eu falei, eu não posso fazer isso. E aí o meu pai, quando descobriu, ele falou assim, eu não tenho condições nenhuma de cuidar de uma menina, né, eu já tinha 13 anos, com um bebê. Então eu vou levar você para sua mãe. E minha mãe já tinha vindo embora para Montes Claros, né? A gente tinha voltado ali lá para Maiada, que é a nossa terra. E aí, os maiadeiros. Nós já tínhamos voltado lá, a Maiada venceu, viu, as meninas? E aí, com os meus irmãos, e aí eu fui para lá. Quando eu fui para casa da minha mãe não aceitou. Falou, que é isso? Né? Na verdade... voltar assim, como que é, amiga? Saiu de um jeito e vai voltar assim? Exatamente. E aí, minha mãe, ela era muito estovadona, né? Ela falou assim, o negócio é o seguinte. E eu não tinha, né, contado, assim, pra ela, né? Ela falou assim, o negócio é o seguinte. Na hora que nascer, nós vamos dar esse menino seu.
Aí ela começou a oferecer, assim, ó, sabe que você andar na rua e minha mãe oferecer, nossa, não quer um neném? Não, oferecer as pessoas casadas ali da região, tem um casal de tios que eram crentes, né, na época, e aí eles falam, não, fulano de tal não pode ter filho, não, nós vamos dar pra ele. E aí eu comecei a fazer uma oração. Eu falei assim, Jesus, eu sei que o Senhor existe. E apesar do Senhor não me amar, porque o Senhor jamais amaria uma pessoa como eu, me ajuda. Me ajuda. Eu não quero ficar longe do meu filho. Eu só tinha 13 anos, então assim, eu dependia dos meus pais para poder cuidar de Francisco, né? Eu era totalmente dependente. Mas o meu pai não ficou comigo, a minha mãe estava me rejeitando, falou, eu te aceito, mas o menino vai ter que ir embora. E nesse contexto, Gabi, sabe quem entra? Minha mãe adotiva. Eu me lembro da minha madrinha me chamando, né, pra casa, falando assim, eu cuidei de você, e eu também vou cuidar do seu filho. Com uma condição. E eu falei assim, meu Deus, que condição é essa, né? Eu falei assim, eu vou ter que trabalhar, vou ter que fazer alguma coisa. Ela falou assim, você vai voltar a estudar. Sim. Você vai se formar e você vai sair daqui de casa casada. E eu falei, tá bom, madrinha. Mas aquele tá bom, assim... É a única coisa que eu tenho, Era a sua oportunidade, era a única chance. Eu falei assim, ai, será? Se eu realmente vou sair daqui casada? Uma mulher como eu, do jeito que eu sou? Será? Não. E aí, a minha gravidez foi uma gravidez muito complicada. Eu tinha 13 anos. E quando eu ganhei Francisco, foi assim, meu puerpério foi dificílimo, né? Eu tive todas as intercorrências que uma puerpério pode ter, eu tive, né? Então, eu sofri muito, aí veio, né? As crises de ansiedade, veio também depressão pós-parto, mas eu tinha que voltar a estudar. Com 3 meses que Francisco nasceu, ele nasceu 25 de novembro, e aí em fevereiro eu já precisava voltar para a escola. Ele tinha, né? Exatamente, né? Já estava ali com 14, estava quase fazendo 14 anos. Eu precisava voltar para a escola porque era a condição que a minha madrinha tinha colocado para mim. Sim. E aí eu fui para a escola, só que não foi como ela imaginou. Eu volto para a escola, eu tinha acabado, né? Tinha passado por todo esse período. E a escola é um lugar hostil para mim, porque eu começo a sofrer bullying. Sim. Eu era rejeitada, eu era a pessoa que... Era um perigo. Eu era um perigo para as outras meninas, então foi muito difícil para mim, né? Esse contexto escolar. Você já chega Fora toda rotulada, né? Exatamente. Isso hoje em dia já não é natural, né, Vi? Quanto mais lá em 2007. Então, assim, eu era alguém que tinha uma doença contagiosa e eu não podia ficar perto das outras meninas. De famílias de bem. Exatamente, não podia. E aí, pra ainda piorar ainda mais a situação, eu precisava amamentar. Eu tinha isso na minha cabeça, porque naquela época, né, uma lata de leite não, essas coisas era muito cara. Então, assim, pra mim, não podia. Então, tinha que ser leite, né? Exatamente. No período do recreio, minha madrinha trazia Francisco para eu amamentá-lo. E o que era para ser algo prazeroso, o que era para ser algo íntimo entre mãe e filho, se tornou algo vexatório. Porque era quando os meus colegas passavam por mim e me diziam, ah lá, a vaca leiteira. E as meninas riam de canto, e aquilo foi criando algo dentro de mim, de um ambiente muito hostil. Eu falei, meu Deus, não tem lugar para mim no mundo. Não tem lugar. E mais uma vez você não pertencia. Exatamente. Não é? Mais uma vez eu não estava com a minha galera. Eu não pertencia àquele local. E por mais que a minha madrinha tivesse me dado tudo, todo o apoio, cuidado do meu filho, foram anos dificílimos, né? O ensino médio, foi a entrada de ensino médio, então foram anos muito difíceis. E quando eu vou para o 2º ano do ensino médio, eu preciso começar a estudar no período da noite, porque eu precisava trabalhar de manhã, né? Então eu não sabia quem era o pai do meu filho.
Os meus pais, eles não me ajudavam financeiramente, então só tinha minha madrinha e a minha mãe adotiva comigo e as minhas tias que me apoiavam muito, cuidavam de mim, cuidavam dele, nos supria, né, com leite, fralda, todas essas coisas. Eu precisava trabalhar, então eu comecei a estudar à noite. Quando eu comecei a estudar à noite, a coisa ficou pior. E Os quem eu encontro... cenários só estavam complicados. Todos os Exatamente. cenários eram cruéis para você, né? Exatamente. Eram drásticos e cruéis. Porque, vamos lá, deixa eu entender. É uma dor de abandono, rejeição, a primeira dor, né? Lá na mãe, no ventre. Abandono, repetições, processo de adolescências, da adolescência ali tentando pertencer, encontrando pessoas que estavam te direcionando para um cenário mais difícil do que o que você já tinha. Então, assim, na sua cabeça, vai para a escola trazendo toda essa bagagem e mais a dor da culpa, né? Exatamente. E aí todos os cenários ficavam cruéis para você. Aí você chega no segundo ano do ensino médio. Isso, no segundo ano do ensino médio eu comecei, né, ter que estudar à noite. E estudar à noite para mim passou a ser um alívio, porque ali era lugar de adulto, né? Pessoal que fazia o EJA, então eram pessoas mais maduras, mas também tinha um contexto de alunos, né, que eram mais assim, mais de boa, a galera ali da Barroca, porque eu estudava lá no Felício. E aí foi quando eu encontrei minha turma novamente. E quando eu encontro minha turma novamente, eu meti o pé em tudo, né? Eu comecei a deixar meu filho com minha madrinha, com minha mãe adotiva, elas cuidavam dele. Enquanto eu comecei a me enfiar em droga, em prostituição novamente, comecei assim a ter uma vida, uma busca pela autodestruição. Na verdade, esse momento, além de ser o início da sua autodestruição, também era algo que anestesiava todo o resto? Exatamente. Era. Porque eu não pertencia a nenhum ambiente. Aí eu encontro pessoas que pensam como eu, que não me julgam por eu ter um filho, mas que também trazem esse contexto de... Faz parte, Exatamente, né, pode vir. E aí, voltando, né, indo um pouquinho mais pra frente, isso também é uma característica do transtorno de personalidade borderline, que é a pessoa que ela busca o pertencimento, né? É isso que você falou, Vi. A ferida do abandono, né? A sistêmica diz, né? Que a pessoa que tem um transtorno de personalidade borderline, ela tem a ferida do abandono dos dois genitores. Então, é uma dor muito mais profunda do que uma pessoa que tenha essa ferida só de um genitor, né? Então, eu achei minha galera. E aí, eu fui para esse lugar, sexo, drogas e rock and roll. E Francisco lá, guardadinho. E Francisco lá, com a minha mãe adotiva, com a minha madrinha, elas tendo paciência. Eu chegava em casa, pulava muro, e aí elas olhavam para mim: você não pode ficar assim, você tem que mudar. E a minha mãe começou a orar por mim, a fazer o tercinho dela todos os dias. Eu já falei com você, Bruna, daqui você só sai casada. E eu ri, eu falei assim: ó, mãe. Né? Exatamente. Falei: ó, mãe. E tudo dizendo que não. Exatamente. E foi exatamente nesse contexto que eu falei assim, ó, não tem nada pra mim. Então, já que não tem nada, eu preciso pelo menos ser uma boa prostituta pra eu garantir o futuro do meu filho, pra ele não precisar passar pelas coisas que eu passei. Então, por trás daquele pedido, né, que eu fiz pra Deus, na verdade era um pedido de socorro. Eu não tinha perspectiva. Você não via nenhuma outra oportunidade? Não tinha saída pra mim. Eu olhava ao meu redor e eu tive uma infância muito difícil, então eu já comecei a ser abusada muito nova, né? Eu vou para um contexto onde eu vejo muita violência, um lar totalmente desregulado. Sim. Meu lar de paz era a minha casa adotiva, da minha mãe e da minha madrinha. Rapidinho, você falou de abuso. Esse abuso você sofreu na sua infância? Isso. Esses abusos foram na infância.
quando eu estava, né, nesses lugares, essas outras casas, em contextos mais difíceis. Então, e aqui, né, eu gostaria muito de deixar um recado para as mães. Às vezes, você tem uma criança que ela é muito caladinha, e esse silêncio, ele pode estar sinalizando algo. Eu me lembro das pessoas falando, ela é tão boazinha, ela é tão caladinha, ela é tão mansa. E, na verdade, eu estava com muito medo, porque os abusadores, eles estão nos lugares onde a gente menos espera. Achando seguro, sim. Exatamente. E a arma principal deles é fazer com que a criança acredite que ela quis aquilo. Então, como você vai contar isso para sua mãe, para o seu pai? Se você tá provocando. Se você... Você carrega uma culpa, né? Exatamente. Então, foi um contexto muito difícil. Sim. Quando eu olho para minha adolescência, eu falo, cara, não tem mais nada para mim. O que sobra para alguém que tem um filho que não sabe quem é o pai, uma pessoa que não pode estudar porque não tem paz para estudar? É prostituição. Então, já que é prostituição, então vamos embora. E foi exatamente nesse contexto que eu encontrei o meu marido, Jefinho. Eu gosto de chamar ele de Jefinho, viu, gente? É o amor dela. Meu amor, gente. E nós namoramos por 2 anos e... Isso foi depois do pedido. Que aí teve a parte da oração que você falou aos 15 anos, Isso. né? Que era seu desejo ser... Com 30 no máximo, a prostituta mais bem-sucedida de Montes Claros. E aí de 15, no caso, você conheceu o Jefinho? Com 15, 16. Então ele te conheceu nesse cenário. Exatamente, nesse cenário. Eu falo quando os meninos me perguntam, né? Mãe, como que você conheceu o pai? Eu falo, meu Deus. Eu não conto, né? Porque eles não têm preparação ainda, gente, pra escutar. Mas eu conheci Jefinho numa festa no Clube dos Ferroviários. Eu tava em cima de um carro de som, dançando Ela Dá Pra Nós, que nós é patrão. Olhei pra baixo, falei, nossa, que menino bonito. Todo mundo de Kenner, ele era o único que tava de chinela havaiana, branquinho, trenzinho bonito, cheiroso. Eu falei assim, eu quero esse. Chinelo limpo, né? Chinelo limpo? no mar de Kenner, ele lá, com aquele chinelinho. Falei, nossa, gostei. Diferente. E aí, algo me chamou muita atenção nele. A gente começou, né, a ficar, naquele tempo não existe namoro, né? Ficar, e a gente ficou assim, durante 2 anos nessa vida mesmo. Então a gente saía, se drogava, se prostituía, enfim, várias coisas. E aí, no dia 7 de setembro, que é a data do aniversário do avô dele, que inclusive também é a data de aniversário de Aurora, o avô dele é assim, o coração dele, né? Ele é morto por conta do avô. E aí, a gente tava numa festa de virote na casa de uns amigos, e ele começa a chorar. E eu falei assim, meu Deus, o que esse homem tá chorando? Ele não chora, nunca. Por que ele tá chorando? E aí ele falou assim, eu cansei dessa vida. Depois de 2 anos. Então, não foi através de mim, foi através dele. Ele falou, eu cansei dessa vida. E é o seguinte, eu não quero mais essa vida. Ou você vem comigo, ou você fica aí. E eu falei, é lógico que eu vou com você. É lógico, pra onde nós vamos? Pra igreja. Porque ele trouxe algo que você não tinha encontrado em lugar nenhum. Exatamente. Ele cuidou. Ali você se sentiu pertencente. Entende? Exatamente. Mesmo naquele cenário hostil, ele segurou seu amor. Exatamente. Não é isso? Exatamente. É lindo. Eu já tô querendo chorar, gente. Sabe o que mais me encantou nele? Dos namorados que eu tinha anteriormente, né? Todos, quando tinha algum tipo de briga, a primeira coisa que eles falavam, você tá pegando o boi que eu tô com você tem filho. Não. Eles falavam tudo isso, e uma característica de Jefinho era que sempre que a gente brigava, mesmo que a gente estava nesse contexto, ele nunca falou exatamente do meu filho, nunca. E aquilo eu falei assim, tá vendo? É ele, tem que ser ele. E aí, um dia na balada de virote, no outro dia, nós na igreja. E pra mim não era nenhuma dificuldade, porque
Pra quem tem, né, esse transtorno de Essa personalidade foi a grande borderline. virada, Bruna. Eu tenho que enfatizar isso aqui, gente. Peraí. Você repete essa frase de novo. Um dia você estava onde? À noite. Exatamente, num virote à noite e no outro, na igreja. Deus é assim. Deus é assim, simples assim. Exatamente. O que eu conhecia de cristianismo era a família, né, da minha mãe, que eles são da congregação cristã do Brasil. E aí era o contexto que eu conhecia. Eu falei assim, cara, então a gente vai para a igreja do meu avô. Aí a gente foi e ali o Senhor nos encontrou. Ele falou poderosamente conosco. E a gente começou a viver o primeiro amor, né? Que é aquele lugar onde o Senhor ele supre as nossas necessidades. Não. Acabava um culto, a gente ia em outro. Eu acabava em um culto e a gente ia em outro culto. E em 2 meses, né, a gente começou a ir para a igreja dia 8 de setembro. Quando foi em novembro, eu me batizei. Quando foi em janeiro, ele se batizou. Em abril, a gente se casou. A gente se casou com 19 anos. E aí foi quando a gente começou a construir a nossa vida. Só que, como eu vim de um contexto de sexo, droga e rock and roll, eu saí desse extremo. Tudo muito normal, né? Exatamente. E eu fui pro outro extremo, que é o da religiosidade. Era na congregação cristã? Isso. Então lá tinha o véu, tinha aquelas questões a doutrina, né? Uma doutrina de roupa, de cabelo, de não Sim. maquiagem, de mostrar você no natural. Limpa. Exatamente. E aí era muito extremo mesmo. Sim, foi 2 extremos. E pra mim não foi nenhuma dor tirar tudo, mudar de vida. Tanto que eu tinha uma blusa e uma saia. Uma sainha de bandagem. E uma blusinha que cobria os meus ombros. E eu fiquei usando ela por muito tempo até começar a comprar. Porque eu só tinha um toquinho de short. Só vestidinho muito curto. Mas foi muito necessário pra mim, Vi. Isso que eu tava aqui Foi pensando exatamente isso. Você precisava. Era o que você Sim. precisava. Foram 8 anos dentro da congregação cristã no Brasil. E eu fui Deus te forjada limpando, né? pelo Senhor naquele ambiente. Glória a O Deus Senhor por me isso. limpou, Ele me protegeu, Ele cuidou de mim. Ele me levou para esse lugar onde eu precisava ser cuidada. E foram 8 anos, então foi onde eu aprendi a orar, onde as primeiras promessas vieram sobre a minha vida. Foi onde eu estava em um contexto totalmente familiar. Eu tive o pertencimento e os nossos irmãos da congregação, eles são muito hospitaleiro que fala? Unidos. Exatamente. Então, assim, quando eu fui me casar, o Senhor preparou todas as coisas. E é a própria igreja que se movimenta para esse lugar. Então, quando eu fui me casar, tudo foi preparado, assim, debaixo da obra mesmo, né? Eu ganhei fogão, eu ganhei geladeira. A minha festa de casamento foi toda na preparação. A gente gastou, acho que foi só R$ 800 do nosso par de aliança. E mesmo assim, também foi algo, assim, milagrosamente que aconteceu. E o Senhor cuidou durante 8 anos naquele lugar. Só que eu fui pro lugar do filho religioso, o filho que ficou com o pai. Sim. Enquanto o pródigo sai, faz o que faz, o religioso ficou dentro de casa. E eu comecei a me relacionar com o Senhor através daquilo que eu podia fazer. Então a minha saia era maior, o meu cabelo era despontado. Irmã Bruna, irmã do coque, irmão profeta, tava em orações nas madrugadas, virava. A saia maior eu achava que era mais filha. Exatamente, Mais santa, mais exatamente. Fui para esse lugar de esforço extremo para alcançar essa graça, para alcançar esse lugar onde talvez no fim da vida eu seria salva. E esse lugar é um lugar também muito hostil, porque viver pela força do nosso braço nos leva para um abismo muito profundo dentro de nós, né? Sim. Fato é que eu estava no culto, estava nos movimentos de orações, na frente das pessoas eu estava assim, tinha uma Bruna, tinha casa, os filhos, tinha carro, assim, tudo que eu imaginei
que eu poderia ter, eu já tinha. Mas existia um vazio que me acompanhava. Aquele mesmo vazio. Você ia falar que não foi difícil pelo transtorno de borderline. Isso. Isso. Explica mais pra gente. Por que que não foi difícil adaptar esse mundo no viés do transtorno? Perfeito. Transtorno de personalidade borderline é um transtorno que a pessoa que tem uma hipersensibilidade ao externo e ela vive entre neurose e psicose, né? Essa pessoa também, na infância, são crianças muito carinhosas, são crianças muito melancólicas, são crianças muito artistas. Mas, na fase da adolescência, que é quando o transtorno ele aparece, vem um turbilhão de emoções. E aí ela começa a modelar a vida através da perspectiva do outro. Ou seja, alguém que tem um transtorno de personalidade borderline, ela não tem uma identidade firmada. Então, qualquer contexto, ela consegue entrar e sair. A gente tem um exemplo muito claro, que é da Andressa Urach, que ela tem o transtorno de personalidade borderline, e a gente também vê ela nesses extremos. Sim. Né, de sexo, droga, rock and roll, prostituição, e depois ela entra com muita facilidade nesse lugar do religioso, sim. Né, dando carro, de forma, casa, exatamente, né? Então assim, ou é 8 ou é 80. Então, a pessoa que ela tem, né, o transtorno de personalidade borderline, ela não tem dificuldade em vestir a roupa do outro. Exemplo, se eu estava num ambiente onde todas eram prostitutas, eu tinha que ser prostituta. Mas se fosse um ambiente onde todas as meninas andassem de skate, eu ia andar de skate. Eu ia aprender a andar de skate até eu ficar boa naquilo e ser a melhor, em disparado. E assim em todos os contextos, porque é uma busca pela identidade. Como você não consegue, né, o cérebro dessa pessoa sempre tá ou em neurose ou psicose, essa pessoa ela não consegue se enxergar como um ser e ela se espelha no outro. A gente tem aquela Tóquio do La Casa de Papel, ela tinha transtorno de personalidade borderline. A Bibi Perigosa, sim. Tinha. Teve uma novela agora, porque eu não assisto mais novela, mas que interpretada eu pela... amava uma frase de Bibi, e durante muito tempo eu cheguei a pensar igual. Porque eu pensava assim... Não vi, não. Eu pensava assim... Pra me amar, porque ela dizia assim, pra me amar, tem que me amar grande. Exatamente. Tem que me amar muito grande, tem que mostrar. Exatamente. Tem que vir com um helicóptero, um avião, cheio de flor e derramar. Exatamente. É isso? É exatamente isso, né? O transtorno de personalidade borderline, a pessoa, como ela não tem identidade, ela vai pro ápice da emoção. Então, tudo que a deixa nesse lugar da emoção faz ela se afastar do vazio do abandono e ela se sentir viva. A Tóquio, por que ela ria enquanto ela atirava? Aquela adrenalina era uma emoção que deixava ela se sentir viva. A Bibi Perigosa, quando ela, né, colocava lá fogo nos lugares, ela ria. E é exatamente isso. Alguém que tem esse transtorno, ela não mata uma outra pessoa porque ela é má, mas se for por amor, ela mata. Então, um exemplo, o amor da vida dela falou com ela, a gente precisa se livrar aquela pessoa é má. Ela vai e ela faz aquilo, porque ela está totalmente emergida nesse lugar da emoção, então ela se perde. Exatamente. Ela existência a lugar. A existência dela é a partir do outro. Por que Jeff me perguntou, Bruna, ou você vai comigo ou você fica? Eu falei, vambora, eu tô contigo. Se ele me chamasse naquele dia pra ir embora nos Estados Unidos, a gente ia também. Sim. Como que a gente ia? Não sei, a gente vai dar um jeito, mas a gente vai. Então, a pessoa que ela tem esse transtorno, ela vai para esse lugar de codependência muito grande, onde a vida dela só existe a partir do outro.
porque é um vazio tão grande, é uma sensação de abandono tão grande que qualquer coisa que a faça se sentir bem, ela vai. E sentir bem aqui pode ser até mesmo tristeza. A gente tem, né, artistas que são muito melancólicos, aquela Amy Winehouse, né, uma artista totalmente profunda, que tinha também o transtorno, Princesa Diana também, que era incompreendida, né, porque não se encaixava no meio. Ela tinha muito talento, mas se afundou nas drogas, né? Todo o amor que ela tinha, né? Ela amava demais e foi colapsando a ponto dela morrer tragicamente, né? Houston tinha? Quem? Whitney Houston? Não sei. Parece Eu não muito, conheço né? muito ela. Porque ela é muito talentosa, uma das melhores vozes do mundo, mas ela vivia de acordo com os parceiros, né? Ela amava ali uma... Na verdade, ela também buscava essa questão do pertencimento, do pertencimento, né? Na exatamente. biografia dela é muito fácil você ver isso. Ela queria se encaixar, ela queria pertencer. Exatamente. Mas à Tinha medida que você vai pertencer. falando, a gente vai lembrando de algumas personalidades, porque a gente vai Sim. meio que encaixando as pessoas Sim, dentro pertencer. do que você vai mostrando. Isso é muito importante, porque muita gente que está nos assistindo pode ser que tenha, ou pode ser que está Exatamente. convivendo com alguém. Com alguém que tem. E é engraçado que a falta de identidade, a falta de pertencer é assim, obrigada. E isso veio desde a sua infância. Exatamente. Né? A trajetória, e eu vou olhando desde a infância que começou. Exatamente. E aí entra um ponto, Gabi, muito importante, que o transtorno de personalidade borderline, ele não porque as pessoas caracterizam como, ai, que pessoa aparecida, essa pessoa é vitimista, essa pessoa é biscoiteira. Mas não, a pessoa quando ela entra em crise, ela não consegue controlar. Então, o que nos faz ter essas crises? É se sentir abandonada. Então, qualquer percepção de rejeição do outro, aquilo explode dentro da gente, né? Nós temos duas características. Nós temos o border, que ele é explosivo, e o border, que é implosivo. O implosivo, ele traz para si o peso, e aí são adolescentes que começam a se automutilar, começam a ter, param de comer, e aí vão pro dentro do quarto e se perdem ali. Ou a outra faceta, que é o border explosivo, que é aquela pessoa que ela expressa aquilo, né? E ela vai, ela briga, ela bate, e ela não consegue controlar aquilo. Qual era o seu diagnóstico? O meu é border explosivo. Muito explosivo. Então, assim, o contexto relacional, conviver com uma pessoa que tem transtorno de personalidade borderline é um verdadeiro inferno. Porque ela transforma a vida do seu parceiro em um vulcão em erupção, que a qualquer momento vai explodir por mínimas coisas. E aí, Jeffin sofreu comigo, viu, gente? Jeffin sofreu, foi uma beleza. Eu sentia muito assim. Não tinha. Sabia o que era. E aí que entra algo que eu queria dizer muito. Quando eu estava no mundo, eu achava que isso era, não, é só explosão mesmo e tal. Mas quando eu vim para esse contexto religioso, eu achava que era demônio. Então, todas as vezes que eu estava eu estava em crise, eu entrava em crise, eu falava assim, Senhor, por que o Senhor não arranca esse demônio de mim? Por que esse demônio, ele me visita, de quando em quando ele me visita? Por que o Senhor ainda permite? Eu faço jejum, eu faço oração, eu faço tudo, mas esse demônio, ele não sai de dentro de mim? E, na verdade, era eu em crise. Então, é uma pessoa extremamente adoecida, são pessoas dificilmente de serem tratadas, sem o conhecimento do alto, sem uma espiritualidade, um mergulhar mesmo ali na palavra e na transformação, né? Porque o caráter de Jesus, ele cura. Então, hoje eu sou uma mulher curada, graças a Deus, mas porque Jesus me curou. Porque para psicologia, na verdade, não tem cura. E quando veio esse diagnóstico? Esse diagnóstico, ele veio
quando foi a minha segunda virada. Eu estava nesse contexto religioso, né? Então, na frente das pessoas era a irmã Bruna, profeta. Coque feito, O né, coque, Bruninha? irmã do coque. Oração, Os joelhos poder. tinha marca. Eu fazia questão de ter as marcas de oração e tal. E aí, dentro da minha casa, um contexto totalmente perturbador. Então, eu tinha crises, eu tinha crises de ciúmes, eu fantasiava histórias na minha cabeça de que Jefim tava me traindo, Jefim trabalhando, gente, hoje já são meu marido. Amor, te amo, viu? Te amo. E aí, eu inventava, eu falei assim, onde é que você tá? Onde é que você tá? O que você tá fazendo? Com quem que você tá? E aí, teve um dia... Gente, é uma loucura mesmo. É uma loucura. Teve um dia que eu acordei e eu falei, ele tem outro filho, ele tem outra mulher, eu vou lá no cartório agora e eu vou lá, eu vou passar a saber, porque a mulher não vai aceitar que ele não registrou. Então eu vou chegar lá, eu vou procurar quais são, quem é que é Deu Jeff até minha pai. filho, gente. Deu até filho pro marido. Foi. E assim, e é do total zero. Se eu sonhasse que ele tinha me E traído... foi no cartório? Fui não, vida. Não fui porque ele chegou a tempo. Graças a Deus te livrou dessa vergonha. Ele me continha. Ele me continha. E assim, é tão engraçado que ele se acostumou tanto com esse cenário que ele sabia que enquanto eu estivesse gritando, batendo nele, mordendo ele não podia me soltar. Ele só me soltava quando eu começava a chorar. Porque essa explosão vem, a emoção, a raiva, e logo depois vem uma culpa. Olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz. E aí ele sempre me abraçava e esperava. Quando passava a crise, ele me soltava. Porque se ele me soltasse ali, enquanto eu tava louca, explodindo, eu pulava da janela. A gente morava num sobradinho, então eu pulava da janela. Várias vezes eu já corri, era perto da BR, várias vezes eu já corri para poder enfiar debaixo de caminhão. Então, assim, ele foi aprendendo a lidar comigo. E foi 8 anos de muito inferno. Exatamente, o amor tudo suporta. E olha pra você ver, na verdade, eu falo o amor e a decisão. Ele Exatamente. decidiu não soltar sua mão. Exatamente. Né? É uma decisão. Ele decidiu. E engraçado que eu olhando aqui para um outro contexto que não tem como, né? Minha mente vai para esse lugar. Você sempre quis pertencer, você sempre quis ser amada, você sempre quis ser cuidada. E quando você recebeu, você dava um jeito de ele ir embora. Exatamente. Você corria disso o tempo todo, entende? Exatamente. Porque essas crises também vêm muito para isso. Você não dava conta. Exatamente. E ele sempre estava ali. A decisão dele era sempre continuar. Exatamente. Isso que Gabi fala me lembra muito de algo que eu li de um dos meus livros, que fala que a gente sonha, projeta viver uma vida maravilhosa, mas no fundo, a gente sempre vai ficar com o que nos é familiar. Exatamente. E era aí tudo tudo muito familiar, né? Exatamente. Até a esposa raivosa Sim. que seu pai tinha, que não era da Exatamente. sua árvore, mas era do seu sistema. Exatamente. Estava um pouco dela ali, um pouco do abandono, né? Exatamente. Tudo de vinha tudo. dele. E esse transtorno, ele não era só familiar, como ele era geracional. A minha mãe tem transtorno de personalidade borderline. A minha avó também. Tanto que a minha mãe conta, né, que teve uma vez que a minha avó foi internada como doida, né, que o povo falava antigamente não tinha esse diagnóstico. Então, tudo quando ia pro manicômio era loucura. Doida. E então, isso veio passando de geração em geração até chegar em mim, né? E foi onde foi quebrado em nome de Jesus. Amém. Na nossa vida, na nossa família. Mas foi exatamente esse lugar. Eu estava num contexto totalmente religioso, eu achava que aquilo era demônio. Estava com esse vazio, me visitava, mas eu lia a Bíblia, eu orava, eu jejuava, o que estava acontecendo? E foi quando eu fiz uma oração. Essa foi a oração mais simples, mais curta. Minhas orações geralmente eram: soberano Deus, bondoso Pai que habita no mais alto do céu. E aí, esse dia, eram umas 2 horas da manhã, sei lá, e eu falei assim, Deus, socorro.
Eu já tenho tudo que as pessoas disseram que quando eu tivesse, eu ia ser feliz. Eu tenho marido. Eu nem achei que eu ia ter marido. Eu tenho filhos. Meu sonho era ter uma filha menina, o Senhor me deu. Eu tenho casa, eu tenho carro. Minha família tá bem estruturada. Por que eu ainda sinto esse vazio? Se existe algo, se existe uma porção de ti que eu não conheço, me apresenta, mas se não existir, me leva daqui. Porque também é uma covardia, né? Depois disso tudo eu me suicidar e ter que ir pro inferno. Não quero. E aí Desaforo, eu é não um vou. desaforo. Mãe Bruna, 8 anos crente lá na vigília. Como assim? E aí, Assim que acaba, né? não assim que acaba. pode. E aí o Senhor, nesse dia, ele falou assim, ai, era isso, era nesse lugar que eu te queria. 2 meses depois, começa a ter um anúncio no Instagram, minha irmã posta, sobre um reality show que teria na cidade, chamado O Despertar, que foi feito pela psicóloga Ionara Malveira. E o post que a minha irmã compartilhou era exatamente assim, despertar para si mesmo. Desperte para si mesmo. Eu falei assim, mas como assim desperte para si mesmo? Tá todo mundo acordado aqui. Mas algo mexeu comigo. E aí, de repente, eu entrei no Instagram de Ionara. Eu comecei a mergulhar nos conteúdos dela. E eu via que ela tinha muito a entregar. E aquilo que ela estava entregando estava saciando, me saciando. Estava mexendo com algo dentro de mim. Estava expondo algo. Mas estava doendo, mas estava curando ao mesmo começando tempo. a enxergar. Exatamente. Ainda. Exatamente. Como o filho pródigo, né? E caindo em si, Ainda. lembrou-se. Então foi exatamente esse hábito da consciência. E aí eu falei, Senhor, qual é a chance de eu entrar nesse negócio? Zero. Precisava postar, precisava ter curtida, eu tinha, sei lá, 200 seguidores na época. Nem postava direito, né? Tinha muito medo. E pra ter a chance de entrar, precisava fazer um vídeo falando. Tem esse vídeo até hoje. Eu fiz o vídeo 28 vezes. 28 vezes. E eu falei, Senhor, se for da tua vontade, por favor, eu quero. E aí eu fui selecionada para estar dentro desse reality. E dentro desse reality eu tive um encontro com Deus. Através desse processo de autoconhecimento foi quando eu conheci a pastora Marilda. E eu olhei para aquela mulher, eu falei assim, oxe, pastora. Isso nem existe, nem tem pastora na Bíblia. Religiosidade E é algo exatamente. destruidor, né, E aí eu sentei e ela começou a falar, e ela foi falando, e ela foi me alimentando. E aí ela resolveu fazer uma dinâmica. Essa dinâmica ela pediu para que a gente fechasse os olhos e a gente estava dentro de um labirinto. Nesse labirinto a gente ia andar, ia ter uma prisão, e dentro dessa prisão ia ter alguém preso, e era pra gente ver quem estava. Era uma meditação guiada que fala, amiga? Sim. Isso, meditação guiada. E aí, quando ela me faz, eu com os olhos fechados, que eu abro essa prisão, eu me deparo com a cena da Bruna religiosa batendo na Bruna grávida. Chicoteando. Isso tudo dentro da minha cabeça. E a pastora conta, né? Bruna, você gritava tanto. Eu acho que tem uns episódios ainda do Despertar no YouTube. Que dava pra escutar, assim, acho que a metros, né? E aí, o Espírito Santo começou a conduzir. Eu falei assim, Senhor, o que eu vou fazer aqui? E o Senhor falou assim, abraça ela. E dentro dessa visão, dentro de mim, eu corri e me abaixei para abraçar a Bruna grávida, tava apanhando. E o Espírito Santo falou assim, não, você vai abraçar a Bruna religiosa. Você vai falar com ela, tá tudo bem. Você não tem culpa. Tá tudo bem. Pode soltar esse chicote. Enquanto eu abraçava a Bruna adulta, a Bruna criança começou a sair e entrar em um campo verde, até se tornar um bebê com um vestidinho branco, que era a visão que o Senhor tinha dado para minha mãe adotiva.
Ali foi a virada. Eu deixei de ser serva e comecei a ser filha. Ali eu conheci o amor de Deus. Ali eu comecei a experimentar do que é ter completude, ter Integração. pertencimento, integração. Isso, eu acho que essa é a palavra, É integração. porque Deus pega as duas Brunas e faz a fusão, porque antes você vivia uma e depois você viveu a outra. Exatamente. E para você ser inteira, ele precisava fazer a fusão das duas Brunas. Te levou na moinha, né, menina? Na moinha, foi. Que bonito, Bruna. E foi Acho que eu assim, nunca ouvi nada tão bonito assim. transformador. Foi verdade. assim, é o Senhor mesmo, né, que faz Que essas lindo. coisas. Muito bonito. Muito bonito, gente. Vamos seguindo. É muito engraçado, porque a gente fala assim, ó. Eu já apaguei a língua, viu? Teve um episódio que eu lembro que eu virei pra ele e falei assim, olha, não chore. Segura essa O mão. Caio também tá quase Segura. chorando ali. Caio está Segura ali seu na momento. gravação, mas já tá chorando também, gente. E aí eu virei pra ele e falei assim, segura o seu momento e tal, não chore, e vamos tentar conter. Aí teve um episódio que eu olhei pra ela assim, ela já tava chorando e eu também chorando. Eu falei, Vai, é vai. livre, É isso, porque a vamos gente deixar é o livre. Espírito Santo conduzir, né, Bruninha? E Deus faz essa Exatamente. integração. Deus faz essa integração e... inteira, né? Exatamente. Inteira. Inteira. E a partir daquele momento eu saio ali do reality, foram 5, 6 dias, salvo engano, com uma missão de me conhecer, de saber quem eu era, Apaixonada de me por você? perceber. Apaixonada por você? Nesse ponto? Não, medo, assustada de tudo que viria. Tanto que essas memórias dos abusos eu só me lembrei no reality. Então, assim, não foi um processo bonito. Não. Foi fácil, né? Foi não, É foi doloroso demais. Doloroso. Foi doloroso, doía, eu senti o meu corpo doer, eu tive febre, eu vomitei muito. É um processo onde, assim, o meu corpo, ele sentiu muito, mas eu tava me aproximando. A Então, alma agradecia, né? exatamente. Assim, foi a primeira vez que a minha sede começou a ser saciada. Então, nesse processo, né, Ionara, psicóloga, mentora, ela me acompanhou durante esse processo e foi ela que começou a introduzir o transtorno de personalidade borderline. Ela falou assim, olha, eu percebo algumas características e tal. Foi muito difícil, só depois de 2 anos do reality que eu vim aceitar meu diagnóstico. Porque era um diagnóstico de muito sofrimento. E mais um rótulo, né? Exatamente, mais um rótulo. E um rótulo horrível, né? Porque assim, fala assim, a pessoa tem transtorno de ansiedade. Não é tão feio igual transtorno de personalidade borderline. Pô, vai lá, briga e faz um auê. Depois Então, assim, arrepende. depois arrepende. É. Então, assim, é um lugar de muito julgamento, né? E aí foi muito difícil pra mim até eu iniciar meu tratamento mesmo, pra começar a tomar, né, uma medicação pra... Eu esqueci qual é o nome da medicação, mas também nem cabe falar, né? É uma medicação que controla o humor, né? Estabilizador de humor. Foi quando as minhas ideias começaram a se encaixar dentro da cabeça. Antes era muita coisa e ao mesmo tempo um processo de autoconhecimento. Só que o Senhor me pediu algo muito difícil. O Senhor me pediu para sair da congregação. Eu falei, não, é demais para mim. Eu amo esse povo, né? Eu amo esse povo. Eu tô aqui, eu sou a irmã Bruna, irmã do Coque. Como que o Senhor me pede? Gratidão, né, Bruna? Eu falei, como que o Senhor me pede? A única coisa, o meu pertencimento, é o meu lugar. Eu já criei um título, eu já sou amada aqui. O Senhor vai me levar para onde? E ele não disse onde, ele só pediu para que eu saísse. E quando eu saí, eu fiquei uns 2 meses buscando o Senhor. Foi quando um membro aqui da Graça e Paz, que estava no reality, me fez um convite. E aí, quando eu vim, estava no TAL, que era o treinamento avançado de líderes. E aí, eu fiquei encantada, né? Eu falei assim, gente, isso aqui é conhecimento, isso aqui é Bíblia. Eu nunca tive tanto acesso à Bíblia, né? Nesse sentido.
E aí foi quando o Senhor me conduziu para cá. E para essa casa. Era tudo que eu precisava. Uma pastora, psicóloga que fala de emoções, que fala de alma, que fala de corpo, alma e espírito. Porque é difícil você ser ovelha de uma pastora que te confronta o tempo inteiro. A pastora Maria, ela tá ali toda hora, todo culto é um negócio. Você fala, meu Deus. Perdoa seu pai. Perdoa sua mãe. Eu falei, não, mas libera esse chicote da mão. Exatamente. Falei, não, mas a senhora não conhece a minha mãe. Não, mas a senhora não conhece o meu pai. E aí foi um processo de transformação muito grande. Esse ano vão fazer 6 anos que eu tô aqui nessa casa, amo essa casa. E é isso, eu acho que assim, esse lugar de transformação, essa segunda virada, foi exatamente quando eu abri mão do controle, abri mão mesmo, e eu tive que deixar, né? As pessoas me deixavam, mas dessa vez o Senhor me fez, me pediu para que eu deixasse, e eu fui para um deserto mesmo, né? Foram 4 anos, não sendo vista, não conversando com muitas pessoas, acabava o culto, eu ia embora, só na palavra mesmo, alimentando ali o meu espírito, um conhecimento. E foi um período muito difícil, mas foi um período onde eu me encontrei. Quem eu sou em Deus, quem eu sou, qual é o meu propósito, qual a minha identidade, quem eu sou. E a minha história, ela precisa ser contada justamente porque é uma história de muita transformação. Mas antes disso, o Senhor, Ele cuidou de mim. Ele curou as minhas feridas. Então, hoje, o que foi ferida um dia, Ele curou hoje no secreto, né? Exatamente, Ele curou no secreto. E hoje é uma cicatriz. Então, até esse movimento aqui do Virocast, esse convite, quando chegou, eu sabia que era um sinal. Porque Ele me falou. Ele falou assim, quando você estiver pronta, eu te envio. E quando veio o convite, eu falei, será que eu tô pronta? Então, acho que 5 de dezembro eu não estava pronta. E todas as nossas remarcações ainda não estavam. Mas esse era o dia, esse era o momento. Bruninha, e que lindo. Da prostituição, sem pertencimento, sem identidade. Filha amada, esposa, mãe, com propósito, com identidade. E é isso que Deus faz. E no meio disso tudo, veio uma grande virada que você teve, que foi o projeto maravilhoso, que você, assim, foi co-criadora, né? Que teve as outras meninas. Nós tivemos a honra de receber Sânia aqui. E ela, assim, carrega também um legado muito forte, um propósito muito forte. E é o que eu falo, Deus, Ele une propósitos o tempo todo. Nós só temos que estar disponíveis e atentos. Nos conta como foi, e pode revelar para as pessoas do que eu estou falando, eu vou deixar elas falar. Então, no final de 2024, o Senhor me chamou para casa. E foi num lugar onde eu estava muito bem na empresa onde eu estava trabalhando, estava crescendo, tinha uma possibilidade muito boa de subir de cargo. E eu falei sim, e o Senhor falou assim, é para voltar para casa. E eu falei, tá bom, eu vou. Pedi demissão, voltei para casa, mas quando eu estava cumprindo meu aviso, eu recebi outra proposta de emprego. Proposta muito boa. Eu falei, é de Deus demais isso aqui. Ganhar mais, não. É de Deus. Tô ganhando mais, é de Deus, né, gente? E aí eu fui para essa empresa. O Senhor, assim, tinha tudo para dar certo. Inclusive, um mês que eu fiquei lá foi um mês, assim, extraordinário. Mas não deu certo e eu falei assim, uai... Porque a ordem era voltar pra casa. Aí saí. Fui demitida. Recebi outra proposta, melhor ainda. Falei, não. Não é possível. Aí fui trabalhar, aí foi uma amiga, Loise, me chamou, falou assim, Bruno, eu tô precisando de uma gerente comercial,
vem pra cá e tal, nananã, me ajuda. Tô indo pra um espaço novo. Falei, vamos embora e tal. É de Deus, gente. Como que não é de Deus? Tem dinheiro, muito dinheiro. O Senhor falou que ia me exaltar. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção vai se arrepender. Então, vou trabalhar com Lois. E aí, o Senhor se calou pra mim durante 6 meses. De janeiro de 2025, acerca desse assunto de trabalhar ou não. Até meados ali de 6 meses, não, 5 meses de maio. E aí a gente veio de um evento que é o Crescer na Beleza, muito bom, faturando bem, nananã. E o Senhor fala assim comigo, Jonas. Aí eu falei, oi? Quem é, Senhor? Pode me falar quem é o Jonas, que eu vou lá. Profeta? Você. Ai, meu Deus, tem misericórdia. E ele falou, se você não sair do barco, o barco vai sofrer detrimento. Aí eu falei assim, Lô, vem cá, vamos conversar. Eu tenho que ir, porque se eu não for, até o estúdio vai ser prejudicado. Eu preciso ir embora. Aí ela falou, vai não? Sendo assim, então vai. Então vai embora, menina. E eu fui. E eu não sabia o que viria depois. Foi um passo de fé. Eu falei, Senhor, tem conta, tem a escola dos meninos, ó, tem isso aqui, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que tem, não sei o que tem. E aí o Senhor falou assim, eu não sou padrasto, eu sou pai. E aí, poucos dias depois, eu tive uma visão, um evento chamado O Despertar, que teriam 3 preletoras, pastora Marilda, Ionara, pastora Laís, um evento para mulheres, na OAB, para 1.500 mulheres. E esse 1.500 ficou batendo assim. E aí eu falei com Brenda. Falei, bem, o senhor falou isso, nós vamos fazer um evento, é assim, ela, beleza, porque Brenda é assim. Não, então vamos embora fazer. E aí eu comecei a trabalhar novamente, só que em casa, porque, né, tem que dar uma negociada com Deus às vezes, né? É assim. Falei assim, não, eu não tô trabalhando fora mais, eu trabalho em casa. Comecei a trabalhar com Ionara. Falei, não, tô trabalhando de casa, tô perto dos meninos. E aí, nesse contexto, teve a conferência, né? E aí eu parei o projeto. Falei assim, depois a gente mexe com isso, eu tô trabalhando, tá me demandando muito tempo, e Brenda, vamos fazer. Eu, bem, vamos deixar pro ano que vem. Ela falou, não, é esse ano, o senhor mostrou que era esse ano. Falei, tá bom. Um dia vim, primeiro dia de conferência, que era aniversário da igreja, né? Apóstolo Éder. E aí, no final do culto, Sânia tava no cantinho, ela veio e me abraçou e falou assim, Deus nos ajude no nosso propósito. Detalhe, eu e Sânia, a gente não era amiga até então. A gente se encontrava em eventos de Ionara, porque ela também é aluna de Ionara, aqui na igreja, mas a gente nunca teve amizade. E o senhor falou assim comigo, é ela? Eu falei, é ela o quê? 2 dias depois, eu chamei ela para tomar um café, a gente sentou na casa dela. Eu falei, nem eu sei o que eu vim fazer aqui. Aí ela falou assim, Falei assim, ela, o que você tá fazendo da vida? Aí eu fui contar pra ela do projeto. Aí eu ia contando, ela ia estatalando o olho. Eu ia contando, ela ia estatalando o olho. E aí ela falou assim, Bruna, eu tive a mesma visão. Em junho. Com 3 preletoras, só uma que era diferente. Mas para mulheres, na OAB. E As aí peças, mais uma vez, foram se encaixando e a gente percebeu que aquilo não era nosso, não nasceu do nosso coração, nasceu do coração de Deus. Sim. Então a gente começou a se movimentar em fé. Falei, olha, a gente não tem R$1, mas a gente vai. E aí o Senhor, ele foi suprindo. Para onde Deus aponta, ele paga a conta. E ele foi pagando todas as contas. Ele pagou a conta do espaço. Foi preparando os seus filhos para ir suprindo tudo aquilo. Então, nós recebemos quase 700 mulheres no Espaço OAB. Falamos sobre corpo, alma e espírito. Houve uma transformação, houve um despertar, inclusive para mim. E foi um evento que marcou a nossa vida. E eu percebi que Jesus, nada daquilo que o Senhor faz em nós
tem que parar em nós, precisa transbordar na vida do outro. Então a gente recebeu vários testemunhos de muitas mulheres que estavam com enfermidades e foram curadas, que estavam, teve um que assim me chamou muita atenção, que enquanto ela recebia uma oração, ela começou a sangrar pelo nariz, e aí ela sangrava muito, 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 e quando finalizou a oração, estancou o sangue. E aí ela falou que ela foi liberta naquele evento. Então a gente nunca vai ter a dimensão, a proporção do que o Senhor fez naquele lugar. Mas fato é que o Senhor só pede um coração obediente. E quando a gente está nesse lugar de controle, a gente não consegue se mover. Mas quando a gente vem para um lugar reconhecendo que o Senhor tem a primazia da nossa vida e que aquilo que Ele disse, Ele vai sustentar, a gente consegue descansar no meio do processo. Então, assim, de tudo, até da decoração que eu queria. Eu falei, não, Senhor, eu quero essas poltronas, eu quero assim, eu quero um caminho de flor aqui na frente. E foi pedindo e o Senhor foi concedendo, porque Deus fala, né, na palavra que nós não sabemos pedir. A gente pede para o nosso próprio deleite. Mas quando a gente pede para um propósito maior, é o Senhor quem tem prazer de dar para nós. Então, eu saí desse lugar, desse contexto onde era autodestruição, dor, sofrimento, tive uma transformação. O Senhor primeiramente curou as minhas feridas, e que é muito bom, né? Às vezes a gente quer tanto viver o propósito, mas o processo, ele é o que nos protege. O processo é o lugar onde as nossas raízes, elas são inficadas no Pai. O processo é o lugar onde o Senhor está nos protegendo. Para viver o propósito, né, o fruto daquilo que o Senhor tem para fazer através das nossas vidas, primeiro a gente precisa ser uma árvore muito forte, fincada no Senhor, para que isso gere fruto, mas frutos que não vão nos destruir lá na frente. Você falou uma coisa que me chamou a atenção. Para viver o propósito, tem um processo. E no meio desse processo, você é uma profeta, né? Para quem não sabe, nós falamos aqui no meio, mas Bruna é uma profeta. E eu creio que para receber tantas palavras e para falar com tantas pessoas, existe sim batalhas, né? Sim. Existem batalhas espirituais, existem guerras onde você entra. E eu queria que você falasse um pouco disso para as pessoas, porque pode ter muitas pessoas agora que estão passando por isso e às vezes até duvidam, né? Se Sim. realmente está no lugar certo, se está fazendo a coisa certa por causa dessas batalhas. Sim. Então fala um pouquinho disso pra gente e como que você passa por elas, como que é essas Perfeito. batalhas espirituais. Esses dias uma amiga me perguntou, como que você escuta a voz de Deus? É audível? Eu falei, não, eu escuto ele de dentro para fora. Ela, mas como que você sabe que é Deus? Eu falei, sim, a gente sabe. A gente sabe quando é o Senhor quem fala. E aí eu trouxe um versículo para ela que, engraçado, eu tinha separado esse versículo já, viu? Que é algo que a gente tem falado muito, né? Acerca de que nós somos trinos, assim como o Senhor. Pai, Filho e Espírito Santo, e nós somos um espírito que tem uma alma e habita em um corpo. E aí, essa alma é a sede da nossa percepção, né? A nossa alma, ela tem 3 atributos, que é vontade, emoção e mente. A vontade, a emoção e a mente é tudo aquilo que nós temos e nós recebemos através da Trindade, né? Aqui como o Senhor nos formou. E o Espírito é aquele que nos conecta com o Senhor. E o Espírito é discernimento, consciência e comunhão. Então, o Espírito, o Senhor, ele conversa com nós através do Espírito. Então, quando Deus fala, se comeres essa árvore, certamente morrerás, ele não estava se referindo nem à alma, nem ao corpo, era o desligamento do Espírito. Sim. E algo acontece quando nós somos desligados do Pai, que
Está lá em Gênesis 3, no versículo 8. Vou pelo 7 primeiro. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram algo para se cobrir. Quando o homem e sua mulher ouviram o som do Senhor, Deus, que caminhava pelo jardim, o sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: Onde você está? E ele respondeu: Eu te ouvi no jardim e fiquei com medo porque estava nu. Por isso me escondi. E lá no versículo 13, ele vai dizer assim: Então o Senhor perguntou, no 12, então o homem disse: Foi a mulher que tu me deste. 3 movimentos acontecem quando o Espírito de Deus é desligado. Quando o Senhor pergunta: Onde estás? Não é porque o Senhor ele não sabia a localização geográfica deles, Sim. mas é porque o que conectava o homem a Deus tinha sido desligado. E aí, naquele momento, quem assume o governo é a alma. E a alma é a sede das nossas emoções, da nossa mente e da nossa vontade. Então, 3 emoções brotam de Adão e Eva quando eles pecam. São desligados, né? Que é o medo, a vergonha e a raiva expressada através do julgamento. Então ele fala, né? Eu fiquei com medo porque estava nu. E aí lá na frente ele diz, né? Foi a mulher que tu me deste. Tudo isso é para a busca de autopreservação e autoproteção. Quando a alma ela perde o governo, quando o espírito perde o governo, a alma ela precisa assumir aquele governo. Mas uma vida pautada pela alma é uma vida decadente. É uma vida que nos leva à morte. Paulo vai dizer que o homem natural ele não discerne as coisas espirituais. O homem natural aqui nada mais é do que a nossa alma exercendo o governo, onde, na verdade, ela deveria exercer um lugar de submissão ao espírito. Então, quando a alma assume o governo, a gente começa a pautar a nossa vida através daquilo que a gente pensa, Sim. daquilo que a gente sente e daquilo que a gente teme. E isso acontece quando Jesus ele vem e ele reinaugura, né, o jardim através da sua morte na cruz. Ele dá para nós um ligamento, nós somos religados ao Pai. O acesso a Deus agora, ele foi permitido através de Jesus. Mas ainda, hoje em dia, muitos crentes, muitos cristãos vivem através do governo da alma. E isso é o que tem nos afastado do nosso propósito. Às vezes, o que a gente chama de batalha espiritual é, na verdade, a nossa alma tentando nos convencer de que nós precisamos estar num lugar de desejo, de emoção e de autopreservação. Então, Entendi. a autopreservação ela nos leva a buscar a Deus de fora. Você não escuta Deus mais dentro. E qual é a forma que a gente começa a escutar o Senhor de dentro para fora? Quando nós assumimos o governo, quando nós deixamos o Espírito assumir o governo, quando a nossa vida é governada pelo Espírito Santo e nós paramos de ceder às nossas vontades. E aí eu vou trazer um exemplo aqui. Para que melhor do que um serviço que eu ganho bem, que meus filhos estão numa escola muito boa, que a minha casa não tem falta de nada, mas o Senhor vai lá e me chama de Jonas, porque eu abandonei algo que ele desejava para mim. E aí é onde entra a vontade, né? A nossa carne, né? A carne, ela milita contra o espírito todo o tempo. Sim. Então, nós buscamos as coisas do mundo pautados pela nossa alma. Então, eu senti a verdade. Eu pensei a verdade. Eu temi a verdade.
sendo que o amor verdadeiro, ele lança fora todo medo. Sim. Então, nós precisamos caminhar para um lugar onde nós não cedemos mais às nossas emoções, à nossa mente e os nossos medos, né? As nossas vontades, as nossas raivas. Paulo vai dizer que nós precisamos ser transformados lá em Romanos 12:2. Sejais transformados pela renovação da vossa mente, para que conheceis qual é a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, essa renovação da mente é uma alma transformada, porque as 3 características da alma: emoção, mente e vontade. Então, a nossa mente, ela precisa ser transformada. Como ela vai ser transformada? Quando a gente olha para o Pai e a gente reconhece que o perdão que nós recebemos, nós também precisamos entregar. Eu tenho que sentir de perdoar. Isso não existe. Decida. Rápido. Decida perdoar. Decida obedecer. Eu poderia até hoje estar trabalhando lá e o Senhor fazendo, né, abençoando, não ia faltar nada dentro da minha casa, ia continuar nesse lugar. Mas as vidas que estavam confiadas ao evento Despertar, como estariam hoje? Então, quando a gente prega Jesus para as pessoas, o que a gente tem feito para representar o reino na Terra? Sim. Porque a expectativa do mundo está gemendo à espera que os filhos se revelem. Quem são os filhos? Somos nós. Os filhos precisam assumir a responsabilidade dos negócios do pai. E assumir as responsabilidades do negócio do nosso pai é negar as nossas emoções, as nossas vontades, e até mesmo, exatamente, até mesmo desejos genuínos. O que tem a ver, gente? Eu só pedi um emprego bom, só queria estar no serviço você bom. Consegue vencer essas batalhas. Exatamente. Obedecendo. A obediência, ela nos protege de nós mesmos. Então, quando o Senhor pede, quando o Senhor me pediu, não, é para você sair da igreja. Não, mas eu tinha tudo, tava tudo bem, tava tudo certo. É um lugar acolhedor, é onde eu me sentia bem, e o Senhor me tira de lá. Pra quê? Porque Ele sabia que o que eu precisava naquele momento era de uma maturidade, era de curar as minhas feridas. Eu precisava de uma pastora que também fosse psicóloga, que falasse de emoção. Sim. Porque senão eu não ia conseguir dar sequência, né? Exatamente. Tudo aquilo que você estava recebendo. Exatamente, tudo aquilo que eu estava recebendo. Então, o Senhor, Ele nos entrega aquilo que nós precisamos. E hoje o que a gente mais precisa para vencer as nossas batalhas é ir para esse lugar de obediência. Esse lugar de obediência, ele é um lugar onde a gente precisa negar os nossos medos. E negar no sentido de estar com medo, você vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Mas qual é a garantia que eu tenho? A gente não tem garantia. A gente não tem garantia. Mas se a gente tiver a palavra nos protege. A palavra nos cobre. Porque nós precisamos ser transformados. É para isso que a gente está aqui. Para que a gente chegue à estatura de filho maduro, nós precisamos caminhar. O novo e vivo caminho não é algo estático, parado. É um caminho que precisa ser percorrido. E muitas pessoas, às vezes, travam justamente porque o que elas têm hoje é velho, mas é um velho tão bom. Aí não quer abandonar a capa. E Jesus está lá, eu tenho algo novo para você. Tem algo novo para você. Bartimeu, a primeira coisa que ele faz quando os homens chegam e falam assim, alegre-se, ele mandou você ir ter com ele. A primeira coisa que ele faz é abandonar a capa. E aquela capa, ela não era ruim. Era a garantia dele. O Império Romano era muito organizado. Então, aquela capa era o que dava permissão para ele mendigar naquela região. Então, abandonar aquela capa antes do milagre seria abandonar a garantia que ele tinha de sobrevivência. Mas a fé de Bartimeu é tão grande.
O olhar estava no Tão lugar grande. certo, né, Bruna? Exatamente, o olhar dele estava no lugar certo. E olhando para você, a gente vê essa obediência, a gente vê essa mulher porque você transborda Glória a isso Deus. pra gente. Você transborda. E lá no início você falou uma frase que eu guardei aqui, que eu fiquei refletindo todo esse tempo. Mais de uma hora, viu? Eu fiquei refletindo nisso. Você falou assim, meninas, a Maiada venceu. E glória a Deus por isso. Exatamente. E tá muito bom, eu ficaria aqui uma noite inteira, um dia inteiro com Bruna, mas estamos chegando Então, no final. alimentar. Vamos muito alimentar. E eu quero que justamente para essas mulheres que se encontram hoje sem identidade, sem pertencimento, buscando nesses lugares, o que você falaria? Meu, não é recado, mas é uma mensagem que eu quero deixar aqui para você. Eu não te conheço, eu não sei de onde você veio, eu não sei como foi a sua vida, a jornada. Talvez você tenha passado por menos do que eu passei, talvez você tenha passado por situações muito piores do que a minha, mas eu gostaria de te lembrar. A única coisa que você precisa se lembrar todos os dias para continuar a buscar esse lugar de filha. Salmo 139 vai dizer que o Senhor ele nos formou de forma assombrosamente maravilhosa e que ele escreveu os nossos dias no livro dele. E quando a gente fala assim, não tem como imaginar que o Senhor escreveria uma infância de abuso. Não tem como a gente dizer que Deus escreveu que nós seríamos abusadas, que nós seríamos abandonadas, que nós estaríamos em um contexto de dor, que nós estaríamos fragilizadas. Tudo isso nos acometeu. Mas a verdadeira identidade, ela brota do coração do Pai. E hoje eu tô aqui para te lembrar que você é uma filha amada. E não importa qual a sua condição hoje, como você se sente culpada, o quanto você tem se afastado do Senhor. O que verdadeiramente importa é o seu passo de fé hoje, dizendo: Pai, eis-me aqui. Essa é a palavra. Você é uma filha amada. E nenhuma das circunstâncias definem quem você era em Deus. Mas o que o Senhor diz sobre você. Leia por completo Salmo 139. Uau. Amém. Bruninha, eu quero fazer um joguinho de palavras bem rápido com você. Bora Já lá. te volto o que significa, tá? Vida, Cristo, dor, sem pensar muito, dor, Que vem pra cura, liberdade, libertação, filhos, propósito, Jefim, eu, igreja, comunhão, sua mãe, gerar, pai, limite, Cristo. tudo. É isso. Meu olhar já responde tudo. Bruna, eu quero te agradecer pela honra que foi ser alimentada por você. Eu já te conhecia, nós tivemos a honra de te conhecer, nós Estamos tivemos a Despertar honra também. de servir no seu evento, Despertar, e ser alimentada lá também. Então, te agradeço por falar sim para esse projeto, por falar sim para que o seu testemunho chegue em muitas mulheres e revelem a elas que é possível sim. Você é filha, você é amada, você tem uma identidade em Cristo. Obrigada. Eu que Obrigada pelo agradeço, meninas. É um prazer estar aqui. E esse é só o começo, né? Amém. É só o Amém. começo de tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesse Tem ano. spoiler? Vem um segundo? Vem Vem, despertar, vem Senhor. despertar esse ano. Gente, é isso.
E eu quero agradecer aqui pelos nossos patrocinadores, tá? Nós tivemos patrocinadores hoje, nós já estamos assim ficando chique. Nossa, Tivemos aí o Supermercados Ideal, que é de uma parceira maravilhosa, né, que é a Sani. Então, assim, ela prontamente disse sim, faz parte desse projeto. Também temos outros parceiros que são P-Arts. o P-Arts, que é Fez quem nossas canecas. faz essas canecas pra E o gente. chaveiro também, deixa eu mostrar. Chaveiro. Logo vem lançamentos aí da P-Arts, tá? Então, são os nossos patrocinadores oficiais e... Pra minha amiga. Ai, Que chique! Tô sendo mimada, viu? E para quem nós vamos abrir esse espaço, tá? A partir de agora, quem quiser vir fazer parte desse projeto, é só entrar em contato com a gente, tá? E venha fazer parte, ser um patrocinador do Reino, tá bom? Então é isso. Muito obrigada por terem ficado até aqui e que Deus os abençoe e aguardem que logo mais vem os próximos Até mais. episódios. Que Deus Até possa mais. abençoar Tchau, tchau. muito. Deus abençoe. Tchau, tchau.